5 regras que podem transformar a sua vida. Esse aqui vai ser um vídeo muito simples, muito direto ao ponto, sem muita edição. Vou basicamente usar esse quadro branco com algumas imagens que apresentam as regras. Vou trazer alguns comentários nesse quadro aqui do lado e a gente vai junto aqui conhecer regras que são fundamentais, princípios, valores que vão conduzir os seus passos aqui para frente. E eu, como quem grava o vídeo, espero que você esteja disposto não somente a ouvir esse conteúdo, mas principalmente tenha aí disposição para praticá-los na sua vida, tá? Então, absorva cada uma dessas regras e se disponha a praticar cada uma delas no final desse vídeo. E para a gente começar, a primeira regra que eu trouxe aqui é busque o que é significativo, não o que é conveniente. O que isso aqui quer dizer? Muitas vezes a gente acaba procurando optar por determinada situação, por determinada coisa. A gente toma determinadas decisões da nossa vida com base naquilo que é conveniente para a gente, ou seja, muitas vezes é em relação àquilo que é o mais fácil, em relação àquilo que é o mais prazeroso, e a gente sabe que muitas vezes aquilo que é o mais prazeroso, aquilo que é o mais fácil, não acaba sendo a melhor decisão a ser tomada, ou seja, não é algo que vai ter um real significado. Então, você compreender a distinção entre uma coisa e outra, eu acredito que traz para a vida de um homem, para a vida de uma pessoa, o significado de maturidade, que basicamente é você compreender de que você precisa fazer o que precisa ser feito e não necessariamente fazer aquilo que você quer fazer. Então, às vezes você não quer ir para academia, você quer ficar na sua casa, mas você tem que ir para academia para manter um peso legal, para manter as suas movimentações, articulações em dia, para ter uma boa respiração, para ter uma boa saúde mental e por aí vai. Então, maturidade, eu entendo que a gente buscar fazer o que é significativo ao invés daquilo que é conveniente para mim, faz com que a gente fure determinadas zonas de conforto, determinadas bolhas que nos aprisionam e faz com que a gente consiga avançar em diferentes aspectos, em diferentes esferas. E você precisa ter essa compreensão, tá bom? Segunda regra que eu decidi trazer para vocês é diga a verdade ou pelo menos não minta. Isso aqui para mim é um princípio fundamental, ainda mais como alguém que é cristão e que compreende que a verdade precisa ser dita. E é muito interessante a gente parar para pensar que muitas vezes a mentira ela acaba sendo a melhor saída. E por que eu falo isso? Porque em muitas situações você mentir faz com que você acabe conseguindo se esquivar de determinado problema, faz com que você consiga sair de determinada situação ali que não está sendo muito agradável para você, faz com que você consiga muitas vezes tomar vantagem em determinadas situações, determinadas negociações. Então a mentira, ela tem a sua atração por conta desses vários fatores, mas a gente precisa lembrar que a mentira só vai te levar a ser um mentiroso. No final das contas, você está sendo uma pessoa que não tem valores, que não tem princípios, uma pessoa vazia. E quando você coloca isso na balança da construção de algo futuro, de quem você é, de como a sua família vai ser, de como os seus negócios, a sua vida de forma geral vai ser conduzida, você percebe que no final você vai ter um grande desequilíbrio. Então, busque pela verdade. A verdade, ela precisa ser dita, por mais que muitas vezes a verdade doa, por mais que muitas vezes seja difícil, você precisa escolher pela verdade todos os dias, tá bom? Eu sei que isso aqui é um exercício que também exige maturidade, que a gente comentou anteriormente, mas nós precisamos seguir isso. Esse é inclusive um princípio muito bíblico a respeito de você escolher a verdade de forma intencional, de você viver a verdade, porque a verdade vai te libertar, a verdade vai te levar para você realmente viver aquilo que você deve viver. Então, não minta e sempre que possível influencie as pessoas a não mentirem também. Terceira regra que eu decidi trazer é deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Isso daqui você precisa escrever num caderno, você precisa anotar em algum lugar visível e mais do que isso, você precisa compartilhar isso com as pessoas, porque muitas pessoas querem transformar o mundo, mas na verdade não conseguiram transformar as suas próprias vidas. Então perceba como muitas vezes uma pessoa ela se preocupa tanto com aquilo que está acontecendo no mundo, com aquilo que está sendo noticiado num noticiário famoso na televisão dela, e ela tem tantas preocupações em relação a coisas que ela não vai conseguir resolver, e no final das contas ela não se preocupa com aquilo que ela deveria se preocupar, que é a própria vida
dela. Então, isso aqui para mim traz a clareza, a distinção daquilo que é macro e daquilo que é micro em relação ao indivíduo e à sociedade. Então, perceba que algumas pessoas elas querem alcançar esse grau de influência e decisão e elas não conseguem. Por quê? Porque a influência dela está aqui. É esse pontinho só. E ela quebra tanto a cabeça em se preocupar com todas essas coisas que ela não consegue resolver todas essas coisas e não consegue também resolver a própria vida. Então é por isso que você precisa colocar primeiro a sua casa em ordem. A sua questão de vida familiar, relacionamento, vida pessoal, profissional, vida espiritual precisa estar muito bem alinhada. Porque com o tempo, quando a sua casa estiver em ordem, você vai conseguir talvez ter um grau de influência para resolver alguns problemas que estão à sua volta. Sempre se lembrando que você dificilmente vai conseguir resolver toda a esfera, tá bom? Então, coloque a sua casa em ordem para que depois você se preocupe com aquilo que está acontecendo na sua volta. Não tem como você querer ajudar uma pessoa sem antes se autoajudar, tá? Você precisa primeiro se ajudar para daí sim cumprir um princípio de vida que é servir ao próximo. Mas antes de servir ao próximo, você precisa estar bem alinhado, você precisa estar bem estruturado, porque senão isso pode ser um problema, inclusive para você. E aí no final das contas, a sua realidade pode ser prejudicada, tá? Então, tenha essa compreensão daquilo que é macro e daquilo que é micro. O micro é sempre aquilo que você tem disposição para fazer, arrumar uma cama, lavar a louça, aprender a cozinhar, fazer um curso, se formar na faculdade, abrir um negócio, enfim. E o macro são decisões externas, são decisões que talvez você influencie um dia, mas vá com calma. Foque no seu nesse momento. Quarta regra que eu trouxe aqui é: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Eu sei que isso aqui é clichê, eu sei que talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso, mas a verdade é que você precisa ter pessoas verdadeiras ao seu lado. E para isso, algo que eu vejo que é fundamental é você analisar os frutos, ou seja, quais são os frutos dessa minha amizade, quais são os frutos na vida dessa pessoa e quais são os frutos que essa pessoa gerou na minha vida. Você precisa ter pessoas que querem o melhor para que você consiga avançar, para que você não seja passado para trás, para que você não esteja sendo influenciado por más influências e para que você consiga viver uma vida real, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, com pessoas que a gente traz para perto, porque nós podemos ter pessoas que são negativas, pessimistas, pessoas que reclamam de muitas coisas, ou até mesmo, e muitas vezes, pessoas que carregam vários vícios, hábitos ruins, e isso de alguma forma ou outra vai te influenciar ou até mesmo impedir com que você consiga avançar. Então procure pessoas que tenham bons hábitos, pessoas que estão alinhadas, pessoas que têm frutos reais, questão pessoal, familiar, questão de profissão mesmo. Olhe para a pessoa e se inspire nela, porque dessa forma você vai conseguir realmente ter pessoas que querem o melhor para você. E aqui é claro que vale lembrar que querer o melhor não é necessariamente sempre dizer aquilo que a gente quer ouvir, porque um princípio também para essas nossas amizades é o princípio da verdade. Então, se você só tem amigos que dizem aquilo que você quer ouvir, você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir não é aquilo que a gente precisa realmente ouvir. Então, você precisa ter pessoas que são sinceras. No momento de te corrigir, você precisa receber a correção, e no momento de te elogiar, você precisa receber esses elogios. Então, procure pessoas que tenham bons frutos, pessoas que são bem decididas naquilo que estão fazendo, que vão te influenciar de forma positiva, que você vai conseguir influenciar de forma positiva, e pessoas que vão te dizer a verdade, independente do culto, se você vai gostar, se você não vai, tenha essa distinção. Quinta regra: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso daqui vai mudar a sua vida. Por quê? Eu tenho certeza de que você ter essa distinção vai fazer com que você consiga vencer a ansiedade, vai fazer com que você consiga ser menos ansioso. Por que eu falo isso? Hoje em dia a gente se compara muito com a vida das outras pessoas, principalmente por conta das redes sociais. Então eu pego muito o meu backstage, né? Ali a minha preparação, o meu fundo de palco, e eu comparo isso daqui com o palco, com a apresentação, com o extrato final daquilo que outra pessoa está vivendo. Então perceba,
Eu pego o meu processo de preparação e comparo ele com o resultado que uma pessoa já alcançou e no final das contas isso aqui, o palco da pessoa sempre vai ter um brilho maior, um brilho melhor, porque talvez ela já tenha passado por esse processo que você está passando. Então, essa é uma comparação injusta, essa é uma comparação desigual e que muitas vezes vai fazer com que você se torne uma pessoa ansiosa, porque você quer viver aquilo que a pessoa está vivendo e você não consegue, porque a sua fase é diferente da dela. E o mais incrível de tudo isso é que você talvez esteja evoluindo, você talvez esteja avançando, porém não consegue ver isso por conta da comparação excessiva. Então, compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. O desenvolvimento pessoal é pessoal. Então, eu preciso comparar o Douglas de hoje com o Douglas de ontem e o Douglas de amanhã com o Douglas de hoje. Só assim eu vou ter uma comparação equilibrada, justa e vou conseguir discernir se eu estou avançando, se eu estou ficando parado, o que eu preciso melhorar e por aí vai. E para fechar, essas foram regras extraídas do livro 12 Regras para a Vida do Jordan B. Peterson, tá? Então eu peguei essas regras do livro, selecionei dentre as 12 regras 5 que são essas regras que eu apresentei aqui para vocês e decidi compartilhar de forma muito clara e eu tenho certeza que tem um significado muito especial esse vídeo porque são regras que podem transformar a sua vida, tá? Douglas, eu devo ler esse livro? Aí é uma questão pessoal sua. Eu acho que é um livro um pouco difícil, é um livro denso, tem muita informação. Se talvez você for um leitor iniciante, eu não aconselho a leitura, tá? Se você já for um leitor avançado, dê uma pesquisada no livro. O autor tem vários conteúdos aí, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, mas aí vai de você, tá bom? Eu achei algumas regras aqui muito interessantes, eu li inteiro o livro, por mais que seja bem difícil de ser lido, mas eu li ele inteiro, pude extrair muita coisa e decidi compartilhar aqui com vocês. Eu não poderia deixar claro de trazer a referência, né? Afinal, eu sei que vocês gostam muito de leitura, vocês gostam muito de livro, e a gente está num canal aqui que se chama Leia Livros, então eu preciso trazer algo relacionado à leitura, e essas regras foram extraídas dessa obra aqui, tá bom? Agora comenta aqui abaixo se você crê que faz sentido alguma dessas regras, se você já pratica essas regras como princípios e valores na sua vida. Comenta aqui abaixo se você já leu esse livro aqui, qual que é a sua opinião sobre o autor, sobre as regras que são apresentadas. E não se esqueça, claro, de deixar o seu feedback, né, desse conteúdo, para que eu possa trazer mais vídeos como esses aqui. Clica no botão de gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essa mensagem possa alcançar mais vidas e para que essas vidas possam ser transformadas por essas 5 regras também. Agora, a responsabilidade é sua, hein? Coloque em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viu e viva um novo tempo aí na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Leia Livros.